o Joves e o Dauro. da Central IT para compartilhar aqui com vocês a revolução corporativa. Vamos lá. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Antes de começarmos aqui a apresentação do conteúdo, eu queria fazer duas coisas. Queria nos apresentar primeiro e depois fazer um combinado. Então, indo no primeiro, me chamo Dauro, estou como superintendente da Central IT de Serviços Compartilhados e trabalho na resolução de problemas, inovação, impacto dos negócios, liderando alguns times de inteligência artificial, automação e do Citysmart X. Vou passar aqui por Jober agora. Sou o Jober, estou como gerente de soluções na Central IT. Muitas das soluções dos cases aqui que vocês vão ver foram construídas através de soluções low-code, através de um ecossistema chamado Citysmart X, e eu lidero esse time dentro da Central IT. Maravilha. O nosso segundo item, que eu falei que nós iremos apresentar e depois é um combinado, é porque essa apresentação, quem acompanhou, é uma continuidade da apresentação do Mauri. Para quem não viu, ela tem um conteúdo adequado e vai ser possível de entender. Mas o que eu queria combinar com vocês? Depois a gente ir lá no stand e se eles perguntarem qual foi a melhor apresentação, falem que foi a dele, tá? Ele é meu chefe. Então, foquem na dele. Então vamos lá. Aqui a gente vai trazer a mais relevante revolução corporativa. Mas antes da gente trazer a revolução que está efetivamente acontecendo, eu queria dar um overview aqui de algumas revoluções que aconteceram. A gente sabe que tiveram mais de 100 fatos relevantes na humanidade, né, que fizeram a gente pensar em soluções, mas aqui eu trouxe algumas delas e algumas palavras-chave. Então tivemos lá a Revolução Agrícola, onde a gente saiu de meros consumidores, de pegar as coisas e passamos a influenciar. A gente começa a influenciar as coisas. A industrial, com base nessa questão de serializar, a gente precisava ganhar escala. E percebam que essas coisas hoje elas fazem parte do nosso dia a dia. Só que ela deixa de ser uma revolução porque ela já foi incorporada. A outra, a elétrica, que acelera essas coisas, né? Então, esse ganho de eletricidade, tornando ela mais comum, nós tivemos várias outras soluções criadas. E essas aqui, internet, a facilidade de comunicar e dados, onde até na abertura foi dito, né, que nós estamos no limite do nosso cognitivo, dada a quantidade de dashboards, alertas, essa coisa toda, e aí, invariavelmente, a gente tem que partir para a próxima revolução. Essas revoluções, elas têm algo em comum, que é a possibilidade das pessoas, habilidades e negócios serem disruptados. Aqui eu trago alguns exemplos da Kodak e da Blockbuster, você já conhece, trago alguns cargos, mas o que é essa disrupção? Se a gente não nos reinventar, a gente vai ficar fora do jogo. Essa é a verdade. Então a gente precisa fazer essa escolha de entrar. E aí eu trago aqui também o posicionamento vencedor. Tendo em vista que o posicionamento, o simples fato de eu não entrar nessa revolução, também é uma forma de posicionamento. Só que eu estou falando de posicionamento vencedor. E aí esse posicionamento vencedor, ele é dividido em 3 grupos. Tem o grupo 1, que são as Big Techs, que são as empresas de infraestrutura. Imagine uma AWS que construiu um data center para suportar os serviços. Nós temos uma Vivo que fez toda a parte de capilaridade para a internet. Temos as grandes empresas fabricantes de máquinas. E elas servem de apoio para o grupo 2. Esse grupo 2 são as empresas que criam soluções. Acredito que muitos dos que estão aqui somos nós, com o Citysmart X, onde a gente tem a parte de low-code, a gente cria essas soluções entregando ciclos de valor em 30 dias. E aí nós temos aplicações diversas, protocolos, tudo isso utilizando essa infraestrutura. Já o grupo 3, aí somos nós mesmos como pessoas, né? São esses desbravadores. A IA hoje, o que acontece é que nós temos iniciativas isoladas e pontuais. O que a gente vê é uma dificuldade de ter no âmbito corporativo. Então, eu tenho certeza que muitos dos que estão aqui já utilizam para algum trabalho, na sua área, mas que têm dificuldade de colocar isso como premissa da empresa, como um todo. E o que fica é a decisão. Eu vou entrar ou vou ficar fora? Percebam que essa onda, ela ainda não se formou. A onda ela ainda está recuando, temos muitas oportunidades. Já foram apresentadas diversas lá e algumas outras serão trazidas aqui. O Jober mesmo vai trazer alguns exemplos. Mas essa é a decisão. E a gente sai de desbravadores para embaixadores, porque a gente precisa levar isso para as nossas equipes, para as nossas áreas e para a empresa como um todo. E aí, enfim, chegamos na própria medida na revolução que nós temos hoje, a revolução das IAs com os processos autônomos. Esse grupo 1, perceba que a OpenAI, apesar de ser a fabricante do ChatGPT lá, ele também é visto como uma infraestrutura. Ele tem que suportar essa solução. E aí eles têm essa solução e a gente entra aqui no grupo 3, que é a mudança de forma de trabalho.
Toda forma que a gente foi educado a trabalhar, dos nossos pais, de pontualidade, essas coisas, elas se permanecem porque são valores. Mas a questão da forma de executar, ela vai mudar. Eu vou abrir um documento, eu já vou pedir para, em vez de passar num corretor, que muita gente imagina que faça, vai passar na solução de IA. É essa forma de trabalho que precisa ser alterada nessa revolução das IAs. E como que essa revolução ela é feita? Ela é feita por meio da hiperautomação, que isso também foi dito lá. Então nós temos uma hipercognição por meio de uma IA guiando essa hiperautomação. Hiperautomação é essa que visa identificar, avaliar e automatizar. E por que a gente traz a hiperautomação? Porque nós temos processos complexos automatizados do início ao fim. É o full automated, né, que fala lá fora. Então eu preciso dessa hiperautomação. Mas isso já é meio que passado. A gente já está acostumado com isso. Algumas pessoas já vêm, já usam, mas a gente precisa pensar mais uma vez. Tenham em vista a questão corporativa, não como pessoas de uma empresa e não como áreas, mas a questão do desafio de colocar isso como uma empresa como um todo. E a hipercognição? A hipercognição ela traz essa parte de pesquisar, estabelecer uma lógica, ela é muito certeira nesse ponto de fazer um passo a passo e conseguir esse encaminhamento. A parte de persuadir, não só na questão de convencimento, mas também na parte de comunicação. Ela se comunica muito bem, ela consegue fazer isso. Nós vamos mostrar exemplos aqui de uma entrevista, já dando um spoiler, mas vocês vão perceber que ela consegue se comunicar muito bem. A parte de criar, ela cria soluções. Ela não simplesmente joga coisas teóricas, ela cria soluções, nos permitindo decidir. Que esse é o nosso papel aqui, como líderes, como empreendedores, donos de empresa, é o que mais a gente sabe fazer. E esse talvez seja a dificuldade da IA. A gente precisa ter esse potencial de decisão. E aí a pergunta deve ficar, né? E aí, onde eu entro nessa história? Né? Onde a gente entra nessa história? Onde vocês entram nessa história? Vocês entram exatamente por meio do CitySmartX. CitySmartX é essa plataforma, esse ecossistema de transformação digital que possibilita toda essa transformação na empresa. Ele visa o corporativo. Por quê? Porque nós temos aqui o grupo 4. Em algumas outras apresentações, vocês vão ver o grupo 1, 2 e 3 já está sendo usado, o Ricardo Amorim mesmo, ele faz uma apresentação usando isso, a gente também já fez algumas outras, mas esse grupo é onde a gente se posiciona, é um grupo de orquestração. Então percebam que aqui nós temos as tecnologias, N tecnologias. Imagine se vocês pudessem utilizar o melhor de cada uma dessas soluções, focando apenas nos seus negócios. E é isso que o CitySmart faz. O CitySmart faz esse barramento aqui, essa parte de orquestração, para a gente utilizar, que é o que a gente faz hoje na vida real. Quando a gente é diagnosticado com algum problema no médico, a gente quer ouvir uma segunda opinião. Então imagine se a gente tivesse a possibilidade de ouvir uma segunda opinião utilizando IaaS. Sem você saber qual que é o... Se quiser utilizar, saber não é um problema, mas sendo algo muito mais transparente, não utilizando a TI pela TI, mas a TI focada no negócio. É isso que o CitySmart se propõe a fazer, e o Jober agora vai trazer situações para vocês. Perfeito. A gente começou essa apresentação no outro palco com o Mauri, e ele apresentou essa próxima solução que eu vou mostrar para vocês. Então, quem não viu, vai poder ver aqui, quem já viu vai ver novamente. A ideia, gente, é que a gente expanda o horizonte de vocês. Temos diversas IAs no mercado. O grande desafio hoje é saber aonde utilizar de fato para que você possa potencializar a sua jornada de trabalho. Eu tenho o meu fluxo de trabalho e eu preciso potencializar a entrega. Eu preciso fazer uma pessoa conseguir executar o trabalho de 30 através da IA. Não é só meramente eu consultar um chat, fazer uma pergunta, ter a resposta. Aquilo ali gera um interesse, uma curiosidade. Mas como empreendedores, como eu uso a IA no meu dia a dia de fluxo de trabalho? O CitySmartX serve para tantas outras coisas, mas com o advento da inteligência artificial, é aí que a gente potencializa todo o nosso fluxo de trabalho. Esse exemplo, que eu vou mostrar agora para vocês, vamos ver se ele vai carregar aqui. Pronto. Isso aqui é um exemplo de contrato. Pode ser um edital, um contrato de prestação de serviço, um documento. Aqui dentro, a gente tem algumas cláusulas, quem está prestando serviço, quem é contratada, quais os riscos, leis. Tudo bem, eu tenho um pessoal do jurídico para fazer essa análise.
mas quanto tempo o pessoal leva para fazer uma análise que geralmente é rotineira ali dentro? E se eu potencializo isso? Dentro da solução, eu estou simplesmente pegando o arquivo, fazendo upload e clicando ali em realizar análise. Isso tudo feito de maneira low code dentro do CitySmartX. Uma vez feito isso, ele gera para a gente qual documento que foi anexado, análises de maneira curta. Eu quero um resumo desse contrato, para daí então cair na ótica de análise longa. Eu quero ser mais específico, eu quero mais detalhes aqui dentro. Tudo bem? Além disso, nós cruzamos dados para termos recomendações, análise de riscos, seja em um contrato de prestação de serviço, seja em um edital, qualquer outro tipo de documento. Jober, eu consigo fazer isso e fazer entender a minha estratégia de negócio? Sim, essa é a ideia. Aqui, não só as recomendações são apresentadas, mas eu tenho alguns indicadores interessantes. Eu quero saber os riscos desse contrato, quero saber quais as recomendações. Citou-se lei dentro do contrato? Eu quero saber quais são. Deixa eu ver a fonte dessas leis que foram abordadas aqui dentro. Então, a gente tem todo o ciclo fechado de processo de trabalho dentro de uma solução apenas. Percebam que aquela ideia de simplesmente chegar, ir num chat e ter uma resposta, a gente potencializou de fato o processo de trabalho, o fluxo de valor de uma área. Agora pensem nisso em todas as áreas, pegando a dor daquele funcionário ou daquele cliente. Como a gente não consegue potencializar isso, né? Vamos para o próximo case. Essa próxima é uma de avaliação de atestado médico. Então, assim, eu tenho um case aqui dentro, onde um funcionário ele acessa um portal de serviços que também é construído dentro do CitySmartX. Pensem como um canal de entrada. Funciona também como um omnichannel. O canal de entrada pode ser WhatsApp, Telegram, e-mail, fazendo a leitura automatizada, ou até mesmo um portal. Quero essa versão disso dentro de um mobile? Também é possível. Tudo dentro da ferramenta Low Code. Aqui dentro, nesse case, vou demonstrar aqui para vocês a abertura de um serviço dentro do departamento pessoal, onde o usuário seleciona um atestado médico e solicita a homologação de atestado. Aqui dentro, nós fizemos algumas orientações para ele ter, de insumo e de norteador. Ele simplesmente vai fazer o upload do atestado médico e é aí que entra o poder da inteligência artificial. Nós treinamos ela para nortear aquela dor que nós tínhamos nesse case específico. Só que é o seguinte, vocês vão poder notar que eu consigo utilizar não só uma IA nesse caso. Eu utilizo aquilo de melhor que eu tenho para potencializar em determinados fluxos do meu trabalho. Aqui dentro, eu tenho qual foi o atestado que foi anexado naquele pedido. Do lado direito, eu já tenho uma inteligência pontuando aqui quais são os dados que ele conseguiu absorver do meu atestado médico. Beleza. Ali dentro, nós temos um CID. O que se trata esse CID? A inteligência artificial já consegue consultar as bases que nós recomendamos, não é qualquer fonte, e lista aqui pra gente. Tudo bem. Quantos dias de atestado aquela pessoa teve que tirar, por exemplo, de orientação médica? A gente consegue fazer o cálculo disso com base no que ele pegou do documento e já jogar no data de retorno de trabalho. Beleza. A assinatura do médico ali dentro, esse CRM, ele é válido? Ele faz vínculo com algum médico? Aqui a gente consegue fazer essa integração. Então percebam, não é uma integração por serviço. A gente consegue, através da nossa malha hipercognitiva, utilizar o que a gente tem de melhor de IAs para determinados fluxos de trabalho da nossa organização. Seguindo aqui, pegando o gancho desse slide anterior, como é que funciona esse desenho? Esse desenho é feito através de um workflow, onde a gente une as nossas possibilidades de IAs em componentes.
eu preciso fazer um OCR, eu preciso fazer uma análise documental, eu preciso fazer uma análise facial, eu preciso gerar imagens de maneira autônoma, eu preciso integrar isso dentro de um fluxo de trabalho já existente de leitura de e-mail, disparo de WhatsApp, tarefas humanas, tudo isso clicando e arrastando. Esse exemplo que vocês estão vendo aqui é justamente o atestado médico, onde eu passo por cada uma dessas tarefas para fazer aquelas ações que eu mostrei para vocês. Isso aqui não é meramente ilustrativo. Cada item desse tem uma ação de fato. Jober, eu tenho ali uma necessidade de integração com o sistema legado. É aqui que entra o poder também. Não é só IA. Aqui entra o nosso poder de malha hipercognitiva. Eu pego tudo e integro a tudo. Essa lógica funciona também para questões omnichannel. Eu tenho entradas WhatsApp, Teams, Discord, e-mail, Telegram, Instagram, seja o que for, a gente centraliza em um único ponto de contato. Tudo bem, a gente mostrou aqui que estamos potencializando e acelerando o trabalho do colaborador. Como é que eu meço isso? Os indicadores, eles entram em um outro módulo que nós construímos, Go Smart. Essa ideia, a gente integra o nosso sistema em qualquer outro sistema através de endpoints ou até mesmo construindo diretamente no CitySmartX. A análise, ela pode ser, mais uma vez, realizada através de inteligência artificial. Vai depender da necessidade. A gente costuma brincar que, se eu tenho dado, eu construo qualquer dashboard para você. Eu quero uma visão de drill down. Eu clico, entro na informação e explodo aquele detalhe. Também é possível. Quero jogar isso aqui para uma página pública onde os meus clientes, fornecedores vão ter a visão. Perfeito. Estou perto de estourar um SLA de alguma demanda da minha instituição. Quero um alerta disso no meu WhatsApp. Entra o poder de novo do nosso fluxo. Quero, então, que eu faça o cruzamento dessas informações que eu tenho do meu dashboard com documentos. É aí que entra a combinação de poderes de IA com o nosso motor inteligente. Aqui dentro, pessoal, eu vou mostrar para vocês um outro case de recrutamento e seleção. Nesse próximo slide, a nossa ideia é mostrar um pouquinho como uma pessoa pode se candidatar através de um portal inteligente, integrado e potencializado com o poder de uma IA. Aqui, você tem algumas opções de seleção de vaga. A pessoa selecionou desenvolvedor front-end, anexou o currículo e aqui tem todo o detalhe da minha vaga pretendida. Logo em seguida, já aparece a opção, deseja iniciar a entrevista agora? Como isso funciona no dia a dia? Imagine você, dono de uma empresa, onde quando você abre uma vaga, eu tenho ali 500 candidaturas. A massa de dado pretendida que você precisa ter de pessoas para fazer essa triagem é enorme. A gente pode usar o poder da IA para fazer essa triagem para a gente. Nesse próximo slide que eu vou mostrar para vocês, é uma dinâmica que a gente gravou de uma pessoa sendo entrevistada por uma inteligência artificial potencializada pelo nosso motor do CitySmartX, do nosso ecossistema. Vou dar o play aqui. Oi, estou pronta para iniciar a entrevista com você. Olá, Raquel. Seja bem-vinda à entrevista para o cargo de desenvolvedor front-end na Central IT. Estamos bastante animados para conhecê-la melhor. Vamos começar? Aqui vai a primeira pergunta. Pode nos contar sobre uma fraqueza que você identificou em sua carreira e como você trabalhou para melhorá-la? Como esse processo impactou seu desempenho profissional? Identifiquei a gestão do tempo como uma fraqueza e usei a ferramenta Agility para realizar um controle mais eficaz dos meus projetos e das minhas tarefas. Por favor, conte-nos mais sobre como você identificou a gestão do tempo como uma fraqueza. Ítala, estou tão cansada. Você acha que a gente deve continuar essa entrevista hoje? Raquel, entendo que você possa estar cansada.
No entanto, vamos tentar finalizar essa entrevista de forma rápida e eficiente. Qual foi o último skill ou conhecimento que você adquiriu por iniciativa própria? Recentemente obtive uma certificação. Excelente, Raquel. A certificação em automação e integração contínua certamente é um diferencial importante. Conte-me sobre um desafio técnico complicado que você enfrentou em projetos anteriores. Como você abordou a situação e quais estratégias utilizou para encontrar uma solução? Enfrentei um desafio de integrar uma API mal documentada. Abordei, dividindo o problema em partes menores. Foi esse meu trabalho. Ótima abordagem, Raquel. Agora, a quarta pergunta. Em projetos de desenvolvimento, mudanças de última hora são comuns. Pode nos contar sobre um momento em que você teve que alterar drasticamente a direção de um projeto? Como você adaptou sua abordagem e o que você fez para garantir a qualidade do resultado final? Ítala, esse assunto é tão difícil para mim. Pode passar para a próxima pergunta? Entendo que algumas experiências possam ser mais desafiadoras de compartilhar, mas vamos tentar abordar essa questão. Ela é importante para entendermos como você lida com mudança. Tudo bem, então. O cliente mudou o designer na fase final do projeto. Tivemos que refazer as tarefas em curto espaço de tempo. Testes contínuos para entregar o produto com qualidade e ainda dentro do prazo. Entendo, Raquel. Adaptações em cima da hora exigem muita flexibilidade e foco. Vamos para a última pergunta. Descreva um cenário em que você teve que analisar e interpretar requisitos complexos de negócio para desenvolver uma solução técnica. Não entendi. Você pode repetir? Claro, Raquel, vou repetir a pergunta. Descreva um cenário em que você teve que analisar e interpretar requisitos complexos de negócio para desenvolver uma solução técnica. Agora entendi. Analisei requisitos complexos, criei protótipos, garantindo soluções que atendessem essa expectativa. Muito bom, Raquel. Criação de protótipos são excelentes práticas. Agradeço muito pela sua participação e dedicação nessa entrevista. Raquel, você deve aguardar até 2 dias úteis pelo nosso contato, que se dará por e-mail e WhatsApp. Desejo boa sorte e um ótimo dia. Percebam que aqui é muito mais que só um diálogo pergunta e resposta. O candidato recebe prontamente o feedback daquela resposta. E entende, inclusive, quando o candidato quer pular uma pergunta ou desvirtuar do assunto. A gente criou o que a gente chama de guardrails na IA, né? Para fazer a pessoa focar naquele assunto que a gente treinou, neste caso, para uma entrevista e seleção. Tudo bem, a entrevista, ela andou. Para aqui o fluxo? Não, aqui é só o começo. Lembra aquela massa de dados de candidatos? Tudo isso aqui é transformado nessa outra etapa do sistema, aonde eu tenho a supervisão de recursos humanos, por exemplo, aonde eu pego aquela entrevista que foi feita pela inteligência artificial, dentro da solução CitySmart, tenho aqui dentro qual o currículo que foi anexado, toda a transcrição realizada da conversa em texto, e aqui entra uma grande mágica. A gente cruza os dados do currículo, as respostas que foram dadas e a aderência disso à vaga pretendida. Para esse caso, nós temos umas perguntas que são focadas em alguns indicadores interessantes para esse caso de sucesso aqui dentro. Então, eu tenho aqui a aderência geral, uma média de todos esses indicadores. Com base na resposta que a Raquel deu, qual a avaliação do fit cultural em relação aos nossos valores da empresa? Qual a velocidade de processamento e atenção que ela demonstrou? Qual a cognição que ela apresentou? Qual a sua capacidade de resolver problemas? Tudo isso são indicadores que montam uma performance daquele candidato. Aqui dentro, nós temos as próximas etapas. Eu aprovo aquele candidato para a próxima etapa ou simplesmente reprovo ele a partir deste dado momento. O pessoal que foi no nosso stand recebeu o folder, né? Nesse folder, a gente tem atrás dele lá um QR Code. Caso vocês queiram ver mais soluções, mais cases, demonstrar para a gente uma dor, a gente pode fazer uma prova de valor. Basta fazer a leitura desse QR Code aqui dentro, fazer um cadastro
Beleza? Inteligência artificial. Que a IA é assunto do momento, eu, você e todo mundo já sabem. Ela revisa seus e-mails, codifica para quem não é programador e até auxilia nos seus estudos. Mas como a IA pode ajudar o seu negócio? Isso é possível? Sim! Com o SeatSmart X, integramos toda a solução de IA aos seus processos corporativos, de forma orquestrada, rápida e simples. Quer ver como? Imagine um recrutamento e seleção com IA generativa. A empresa abre uma vaga de emprego, os candidatos se inscrevem e seleciona os aderentes à vaga. Realiza a entrevista, aplica testes comportamentais e de competências, analisa e gera um relatório com o score de cada candidato. O SeatSmart faz isso e muito mais. Transforme seus processos corporativos com o ecossistema SeatSmart, a solução mais rápida e eficaz para implementar IA nos seus negócios. centralit.com.br